Você já se perguntou o que acontece quando uma nação inteira ignora a voz de Deus? Ou o que acontece com aqueles que permanecem fiéis no meio do caos? A história da queda de Jerusalém, no livro de Jeremias capítulo 39, tem respostas chocantes e profundas para nós hoje. Vamos mergulhar nessa narrativa. Por anos, o profeta Jeremias avisou. Ele chorou, ele clamou, ele implorou para que o povo e o rei se arrependessem. Mas eles não ouviram. E então aconteceu. A profecia se cumpriu ao pé da letra. No 9º ano do reinado de Zedequias, os exércitos da Babilônia, a maior superpotência da época, cercaram Jerusalém. O cerco durou, a fome apertou, o desespero tomou conta. E finalmente, os muros foram rompidos. A Bíblia diz que os príncipes do rei da Babilônia entraram e se sentaram em um lugar simbólico, a porta do meio, marcando sua vitória. A cidade estava tomada. E o que fez o rei Zedequias, aquele que deveria liderar e proteger seu povo? Ele tentou fugir, de noite pelos jardins do palácio, como um ladrão. Ele e seus soldados correram, desesperados para salvar a própria pele. Mas existe uma verdade implacável. Ninguém pode fugir do decreto de Deus. Rejeitar a palavra tem um preço. E o juízo sempre encontra o seu endereço. Não demorou muito. O exército dos caldeus os perseguiu e os alcançou nas campinas de Jericó. Zedequias foi capturado e levado acorrentado até o temível rei Nabucodonosor. E ali, cara a cara com o conquistador, Zedequias começou a colher o que plantou durante anos de teimosia e desobediência. A cena que se segue é uma das mais trágicas de toda a Bíblia. Diante de seus próprios olhos, Zedequias foi forçado a assistir à execução de seus filhos. A última imagem que seus olhos veriam seria a morte de sua descendência, o fim de sua linhagem real, e logo depois, seus olhos foram vazados. Ele foi mergulhado numa escuridão física que apenas espelhava a escuridão espiritual em que ele já vivia. Que lição terrível! A desobediência não apenas nos afasta de Deus, ela nos cega. Ela nos impede de ver a verdade, a esperança, a saída, e nos leva à dor mais profunda que se pode imaginar. Mas a tragédia não parou por aí. Jerusalém, a cidade santa, a morada do templo de Salomão, foi incendiada. Palácios, casas e os muros que a protegiam, tudo foi reduzido a cinzas e escombros. Quando um povo despreza a presença de Deus, até os lugares mais sagrados perdem sua proteção e se tornam vulneráveis à destruição. É um retrato sombrio do que acontece quando o coração se afasta do Criador. Mas no meio de toda essa fumaça, fogo e julgamento, uma luz de esperança brilha. E ela brilha sobre o homem que foi desprezado por todos. O profeta Jeremias. O próprio rei Nabucodonosor, um rei pagão, deu uma ordem específica sobre ele. Ele disse: tomem-no, cuidem bem dele, e não lhe façam mal algum. Pelo contrário, façam por ele o que ele lhes disser. Pense nisso, o profeta que foi jogado em cisternas, preso e ridicularizado pelo seu próprio povo, agora era honrado e protegido pelo inimigo. Porque Deus nunca abandona aquele que é fiel à sua palavra. Mesmo quando tudo ao redor está desmoronando, a fidelidade é um escudo, mesmo em meio ao juízo. Jeremias foi então tirado do pátio da guarda, onde estava preso, e foi liberto. Entregaram-no a um governador chamado Gedalias, para que o levasse para casa, para viver em paz entre o povo que restou. Enquanto o rei que rejeitou a palavra caía em desgraça, o profeta que proclamou a palavra permanecia de pé. A fidelidade a Deus sempre, sempre é recompensada. Pode não ser no nosso tempo, nem da forma que esperamos, mas a recompensa virá. E a história de fidelidade não termina com Jeremias. Deus se lembrou de outro homem, um estrangeiro, um servo etíope chamado Ebed-Meloque. Você se lembra dele? Foi ele quem teve a coragem de ir até o rei Zedequias e interceder por Jeremias quando o profeta foi jogado numa cisterna para morrer. Foi um ato de fé e compaixão em um tempo de crueldade. E Deus não se esqueceu. A palavra do Senhor veio a Jeremias com uma mensagem para ele: vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Mas a ti eu livrarei naquele dia, e não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes, porque certamente te salvarei, e a tua vida te será por despojo, porque confiaste em mim, diz o Senhor. No meio da destruição total, Deus envia uma promessa pessoal de livramento para um homem, que num gesto simples,
confiou nele e agiu. Essa história poderosa de Jeremias 39 nos ensina que a palavra de Deus nunca falha. Ela sei, cumpre. A desobediência e a rebelião trazem consequências terríveis. Mas a fidelidade, mesmo que solitária, mesmo que pareça inútil, traz livramento e honra. Deus vê cada ato de fé, cada gesto de compaixão, e Ele nunca se esquece daqueles que confiam nele. Talvez hoje você se sinta como Jeremias, falando a verdade para pessoas que não querem ouvir. Ou talvez como Ebed-Meleque, fazendo o que é certo mesmo quando é arriscado. Saiba que Deus vê você, Ele não se esqueceu da sua fidelidade. Continue confiando, continue obedecendo, porque no tempo certo, Ele trará o seu livramento e a sua recompensa. Se esta reflexão tocou o seu coração, por favor, curta este vídeo para que mais pessoas possam ouvi-la. Comente aqui embaixo: Senhor, eu confio em Ti, mesmo quando tudo desmorona. E claro, inscreva-se no canal, para continuarmos explorando juntos as verdades emocionantes da Palavra de Deus. Obrigado por assistir, e que a paz do Senhor esteja com você.